Boa noite, pessoal. Eu sou Gabriel Araújo e hoje a gente vai na aula de botânica, biologia para o PISM 2. Hoje a gente vai ver um pouco sobre as células e os tecidos vegetais, tá? Bom, primeiro eu queria situar a gente onde que a gente está, né? A gente sabe que existem diversos graus de organização, né, em tudo que a gente vê, que a gente percebe. Então, o que acontece? A gente tem um organismo, né? Pode ser uma planta, pode ser um animal, né? Pode ser até a própria terra mesmo, tá? Também é um organismo vivo. E esse organismo, ele é composto por sistemas, tá? Esses sistemas, então, por exemplo, no caso aqui que a gente está usando como comparação, os animais têm, por exemplo, o sistema nervoso, né? Que tem os órgãos, tem as células, e, e as plantas também têm os tecidos delas, né? Tem os sistemas delas. E é isso que a gente vai ver hoje nessa aula, tá? Basicamente. A gente vai ver que os sistemas eles são compostos por órgãos também, tá? No caso, por exemplo, das plantas, a folha é um órgão, a raiz é um órgão, tá? A flor é outro órgão, é o caule. Bom, a gente vai ver que tem os tecidos também, né? Os tecidos que se unem e formam os órgãos, tá? Tem as células que compõem os tecidos, e essas células elas são compostas por moléculas, tá? Essas moléculas compostas por átomos. Tá? Então, é o tanto de pedacinhos que estão se unindo ali e realizando uma função. Tá certo? Então, hoje a gente vai falar então sobre as células vegetais, né, e os sistemas que compõem as plantas. Falar também sobre o fluxo de seiva, né, como é que é esse negócio da seiva que alimenta, né, a planta. A gente vai falar da fotossíntese, tá? Que é o processo da planta se alimentar com a luz do sol, né? Esse processo, o pessoal fala, se é planta, né, para ficar vivendo de luz do sol. Pois é isso, é a fotossíntese, né? E aí vem a transpiração. Transpiração é como que a árvore, a planta, né, qualquer planta, vai liberando a umidade, tá, para o ar. E a respiração também. A respiração é igual a respiração celular, que vocês já devem ter visto, acredito eu, que é aquele processo, né, de juntar carbono para poder fazer as moléculas orgânicas. Tá? Então, a gente vai ver basicamente isso nessa aula. Tá? Bom, primeiro começando pela célula vegetal. Vocês já viram em outros momentos, em outras aulas, como é que são as células, animais, vegetais? Tem uma familiaridade já com essa imagem? Como é que é? Bom, então parece que vocês não viram, né? Bom, vocês já devem ter visto pelo menos as células animais, né? Aquela célula normal, entre aspas, né? Bom, a célula vegetal ela é muito parecida com a animal, tá? Ela tem as organelas, tá? É como se uma célula for um organismo, um ser, né? Vamos supor, se a célula fosse a gente, né? Nós somos uma célula. E, e nós temos os nossos órgãos, né? A célula também tem os órgãos dela, tá? E a gente chama esses órgãos de organelas, tá? Que são os órgãos das células. E aí, basicamente, existem bastante organelas, tá? Existe o núcleo, tá? Que vai ser responsável ali pelo armazenamento do DNA, tá? Pela informação genética. Também vai ser usado na hora da reprodução da célula, da multiplicação.
E, na verdade, ele funciona até como um cérebro da célula, né? Ele que vai conduzindo, assim, o que que, o que que acontece, né? Porque a célula está no ambiente, acontecem as coisas no ambiente e ela precisa reagir, né? Então, ele que comanda isso também. Bom, tem as vesículas, né, que podem, elas são basicamente bolsas que podem ter várias coisas, podem ter moléculas, podem ter nutrientes, tá? Pode ter enzimas, pode ter até patógenos, tá? Se chegar alguma doença ali, ela consegue englobar numa vesícula também, tá? Isso que eu estou falando é só para a gente fazer uma lembrança aqui, né, das células. Eu não sei se vocês já viram isso antes, já devem ter visto, né? Ninguém respondeu, então eu estou falando. Bom, tem os ribossomos, né? Que vão fazer principalmente a leitura do DNA, vão produzir as proteínas. Tem o endoplasma, tá? Que é basicamente o espaço de dentro da célula. Tem também os retículos, né, endoplasmáticos, tem o rugoso e o liso, tá? Que vão armazenar proteínas, armazenar lipídios. Peroxissomos, que está em relação com a degradação de substâncias tóxicas. As mitocôndrias, tá? Essas mitocôndrias aqui, elas são muito importantes, são elas que fazem a respiração celular, ou seja, que dá energia, né, para a célula. Tem o Golgi, tá? Que também armazena aqui muitos lipídios, muitas proteínas. Tem os lisossomos, que também ah, são estruturas que ela vai usar para se alimentar, tá certo? Eles têm ali enzimas que vão digerir, fazer a digestão do que ela fosse alimentar. Bom, a célula ela é envolta por uma membrana plasmática, tá? E ela tem ali dentro, aí isso aqui é qualquer célula, tá? Tanto animal quanto vegetal. Só que aí a gente vai ver que no caso da vegetal, ela tem algumas diferenças, tá? E essas diferenças são as seguintes, são essas aqui, ó. A parede celular, tá? A parede celular é essa parede em volta aqui, ó. Tá vendo? Qual que é a importância dessa parede celular? Ela permite que a célula seja mais resistente, tá? A qualquer impacto e também que ela não perca muito o formato quando está cheia de água ou quando ela está seca, tá? Então ela consegue manter o espaço ali, o lugar dela, né, dentro do sistema, dentro do tecido, mesmo que ela não esteja ali tão cheia de água ou tão vazia de água. Bom, tem o vacúolo, tá? Que é essa parte, essa bolsona aqui, que na verdade aqui ela está representada desse tamanho, mas na prática, gente, a gente vai perceber que ele ocupa assim 90% do espaço da célula. Então a maior parte de uma célula vegetal é o vacúolo, tá? E esse vacúolo ele serve para quê? Ele serve basicamente para armazenar água e armazenar alguns nutrientes que possam estar ali também, tá? E aí tem os plastídeos, tá? Os plastídeos, eles são muito importantes também, gente, porque eles são responsáveis tanto pela fotossíntese, tá? A gente tem o caso aqui, ó, os cromoplastos. O que são os plastídeos, né? Eles são, vocês devem ter estudado sobre as mitocôndrias, né? Que as mitocôndrias, elas têm um DNA próprio, né? Tem até uma teoria de onde elas vieram, né? Que pode ter sido uma outra bactéria que foi englobada e começou a viver ali junto. Então, os plastídeos são isso também, tá? Eles também têm um DNA próprio e eles fazem ali, eles vão ter principalmente duas funções, tá? A gente vai ter os cromoplastos, tá? Sempre que a gente tiver esse nome cromo aqui, ó, tem a ver com cor, tá? Então, eles são os plastídeos responsáveis por dar cores, tá, para a célula. E aí é o que acontece. Por que que uma planta geralmente é verde, né? É por causa disso.
É porque ela tem o cloroplasto. Cloroplasto deixa ela verde. Ah, mas já vi que é porque ela é verde que ela faz fotossíntese. Isso mesmo. Ela só é verde, ela só faz fotossíntese porque ela é verde, tá? Que significa que ela tem o cloroplasto. Mas tem outras cores também, né? Existe planta roxa, planta vermelha, amarela. Então, isso também são outros pigmentos, tá? Outros tipos de cor que também ficam nos cromoplastos, tá? Então, falou de cor, é cromoplasto. É cor, e a cor ela está relacionada com a luz, né? É o tanto que a gente enxerga ali, né? Bateu a luz, a gente enxerga aquela cor. Então, é isso, eles vão ter utilidade ali, uma relação com como que vai usar a luz ali, tá certo? E a gente tem também os leucoplastos. Leuco significa... É... Ah, gente, esqueci agora. É tipo pardo, né? Não é pardo a palavra certa, não. Mas, enfim, eles não têm cor, tá? Eles não têm cor, eles são pálidos. É isso que a palavra significa, perdão. É pálido. Então, eles são pálidos, eles não têm uma cor, tá? E eles servem principalmente para armazenar substâncias. Então, por exemplo, eles podem armazenar ali proteínas, podem armazenar amido, tá? Que é para poder ter uma reserva energética, podem armazenar gorduras também. Então, eles que vão ser responsáveis por isso também, tá? Os leucoplastos. Bom, e aí a gente, aquilo falando das células, né? Então, agora falando dos sistemas. Ô, gente, se tiver qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês podem comentar aí, tá? Pode interromper, porque essa aula ela já vai entrando um pouco mais a fundo, assim, no microscópio, né? No microscópio. Então, se tiver qualquer dúvida, qualquer coisa, pode ficar à vontade aí para interromper. Bom, a gente tem basicamente três sistemas nas plantas, tá? A gente tem o sistema dérmico, tá? Que é esse aqui, ó. Aqui ó, é uma folha, tá? Se a gente fosse ver uma folha e cortar ela, ó, aqui tem a folha, a gente cortou ela aqui, a gente ia ver mais ou menos isso aqui, tá? Então a gente vai ver que ela tem uma parte dérmica por cima e por baixo. Parte dérmica, vocês já devem ter visto no caso do corpo humano ali, por exemplo, a derme é a nossa pele, né? Então, da mesma forma que a gente tem a nossa pele, a nossa derme, as plantas também têm a derme delas, tá bem? Essa parte que está mais por fora, que ela está relacionada com a proteção, tá? Se você chegar numa planta e raspar assim com a unha, só raspar de leve, vocês vão ver que vai sair uma camadinha. É aquilo ali é a derme, tá bem? É, ela é responsável também, gente, pelas trocas gasosas, tá? A gente vai ver isso melhor mais para frente, nessa aula ainda, mas só para já ir adiantando, a gente precisa de respirar, né? A gente está aqui o tempo todo, manda ar para dentro, manda ar para fora, né? Respirando. E aí é isso que acontece também, tá? É através da derme delas, nessas estruturinhas redondinhas aqui, ó, que a gente vai ver mais para frente, são os estômatos, tá? E ela é dividida em epiderme e periderme, tá? A gente vai ver isso melhor mais para frente. Aqui é só um mais amplo, né? Bom, a gente tem também o sistema fundamental. O sistema fundamental, ele é basicamente como se fosse, tá? Não é, porque é diferente, é planta, tá? Mas é como se fosse, comparando na gente aqui, seria a nossa carne, tá? É a nossa estrutura, tá? O que que a gente tem que realiza ali, os nossos órgãos, de fato, todas as funções, né, do organismo, sim, estão principalmente ligadas ao fundamental. Tá? Tem a ver com a sustentação, tá? É ali que tem as fibras, tá? É ali que também armazena muita água, por exemplo. Ali também vai fazer, tá aqui, ó, mostrando aqui na nossa imagem da folha, é o que seria o miolo da folha ali, né? Aí vocês podem ver que tem
duas camadas diferentes aqui de células, né? Então, eles têm vários tipos, tá? Mas basicamente é aquele miolo que também faz fotossíntese, tá? Também é verde. E ele é dividido em três tecidos, basicamente, que são o parênquima, o colênquima e o esclerênquima. A gente vai ver isso com calma mais para frente, tá? Daqui a pouco. E a gente tem o sistema vascular, tá? O sistema vascular, responsável pela condução da seiva, é exatamente como se fossem as nossas veias, né? É o tal do xilema e o floema. São as nossas artérias e as veias, né? Comparando assim, que é quem vai conduzir a seiva dentro da planta, tá bem? Bom, então indo aqui, ó, para o sistema dérmico, na pele, né? A gente já viu isso aqui, ó, proteção, revestimento, né? Células pigmentadas, ó, da cor, né? A gente pode ver a cor verde, ou às vezes cor branca, ou cor vermelha, roxa, tá vendo? Isso aqui que eu estava falando dos cromoplastos, tá? E aqui a gente tem os estômatos, tá? Esses aqui que são os estômatos, que é por onde eu falei que vai acontecer as trocas gasosas, tá? E para que serve essa troca gasosa? Gente, troca gasosa numa planta tem a ver com o tanto de água que ela perde, tá? Porque ela perde por eles aqui, ó, o vapor de água e também ela absorve o gás carbônico do ambiente, tá? Então também é através dos estômatos. E aí vocês podem perceber aqui que eles podem mudar o formato, né? Aqui ele está mais abertinho e aqui ele está mais fechado. E aí o que acontece? Dependendo do ambiente, de como que vai estar ali, se está, por exemplo, se ela tem muita água ali disponível, ou se está muito quente, se está ventando muito, ela pode controlar isso, tá? Ela pode aumentar ou diminuir essa passagem, como se fosse uma janela, tá? Tem a janela aqui, é abrir e fechar, tá? Vai abrir, se abrir passa mais, se fechar passa menos, tá? É a mesma coisa. E onde que eles estão? Eles estão principalmente, gente, na face de baixo da folha, tá? Porque é a parte da folha que esquenta menos, tá? Porque não está direto recebendo o sol ali, né? O sol vem de cima, então a parte de baixo está mais protegida, né? Para poder evitar de ficar perdendo muita água, assim. A água é um recurso valioso. Então é isso, eles ficam principalmente na parte de baixo das plantas. Que a gente chama essa parte de abaxial, tá? Bom, e aí, o que mais que a gente tem? Né? Dentro da epiderme ainda. A gente tem os tricomas, gente. Vocês já ouviram falar em tricomas? Alguém já ouviu? Os tricomas, eles são esses pelinhos que a gente vê, ó, por exemplo, a planta do tomate. O tomate, ele é cheio desses pelinhos aqui, ó, no ramo dele. E aí, o que acontece? Esses pelinhos, eles servem para um monte de coisa, tá? Na verdade, não são pelos, são células, tá? O tricoma aqui, ó, tem uma visão melhor deles, ó, mais perto, né? Olha só, eles são células, tá, que se projetam e aí tem diversos formatos, tá? Diversas utilidades. A gente não vai entrar muito nisso hoje, mas é importante a gente saber que eles existem. Eles são esses pelinhos, entre aspas, que tem ali, tá? Quando você encosta numa planta e vê que ela é macia, ali você pode saber que tem tricoma, tá? Quando tem uma planta macia. Eles também servem para a sensibilidade da planta, tá? É o caso, por exemplo, de planta carnívora. Vocês sabem como é que a planta carnívora sabe que tem um mosquitinho ali para ela pegar? É exatamente porque tem tricomas, tá? Então, o que acontece? O inseto, por exemplo, o mosquitinho, ele vem aqui, ó, tá voando, encostou no tricoma. No que ele encosta, o tricoma explode. E aí, no que ele explode, a planta sabe, opa, tem alguém aqui. Aí ela vai e fecha, entendeu? Aí ela, no que ela fecha, começa a prender o mosquito
e ali vai digerindo ele. Então, um exemplo, tá? É só um exemplo. E além disso, gente, eles servem de quebra-vento, tá? Porque lembra que tem os estômatos ali perdendo água para o ambiente? Então, quem carrega essa água, gente, é o vento, tá? É principalmente o vento que leva a água embora. Do mesmo jeito que ele seca a roupa no varal, né? Ele seca a planta também. Então o que que acontece? Acaba que esses tricomas eles também ajudam a diminuir o tanto de vento que passa ali, tá? Fazer uma resistência para perder menos água. Lembra, gente, a água é muito valioso, tá? Tanto para a gente, para os animais, para as plantas, para a terra inteira. Então, é isso. Ela está sempre buscando economizar água, a planta. E a gente deveria fazer igual ela também, né? Economizar água, porque, ó, tá acabando. Não sei se vocês viram aí, mas tá rolando ali uma nuvem de poeira para São Paulo. E, enfim, vamos economizar água, gente, enquanto ainda tem. Plantar. Bom, existe também a periderme, tá? A periderme já é quando a planta ela tem casca, tá? Sempre que tem uma casca, é a periderme. E aí, qual que é a diferença dela para a epiderme? Basicamente, ela é muito mais resistente, né? Vocês percebem que uma planta sem casca é mais molinha, e uma planta com casca é mais dura. Às vezes você não consegue quebrar ela fácil, né? E isso é por causa da lignina, tá? Essa lignina é uma substância, uma molécula, tá? Uma proteína que as células vegetais elas liberam que vai formando essa rigidez, tá? Ela é muito dura por causa disso. Bom, e aí a gente vê aqui então como é que é a folha, né, basicamente. Tá aqui, ó, a epiderme, beleza? Dos dois lados. Tem o miolo aqui, ó. Pode ser chamado também de mesófilo, tá? Mesófilo é meio da folha, mesófilo. Também pode ser chamado assim. Tem os estômatos, tá vendo o estômato aqui, ó? Ó, sai água e oxigênio entre o CO2, tá? Principalmente isso. Aqui tem o sistema vascular, né? Os, o xilema e o floema que vão carregar a seiva ali. E aqui, ó, dá até para ver não sei se vocês conseguem ver daqui, ver daí, mas isso aqui é um estômato aberto também. Então, olha só, ele faz essa comunicação, né, entre o dentro e o fora da folha. E aqui os tricomas também, ó. Esses pelinhos aqui são tricomas. Tá? Isso tudo na folha. Beleza. Agora o sistema fundamental, né, que é aquele miolo ali, o mesófilo, né? A gente vai ver que tem basicamente aqueles três tipos, né? Tem o parênquima, que é o miolo principal aqui, tá? É a maior parte. Aí tem diversos tipos de parênquima, tá? Aqui ele falou parênquima palissádico, lacunoso, mas não precisa de preocupar com esses nomes, tá? É só entender que é o parênquima, tá? Que é o meio ali, o por dentro da folha, o que dá a suculência dela ali, né? Quando você tem uma planta suculenta, você sabe que ela tem um parênquima volumoso. E aí, para que serve esse parênquima? Né? Ele serve principalmente, ó, ele é clorofiliano, ó, ele tem muita clorofila, ou seja, ele faz fotossíntese, tá? Não é só a parte de fora da folha que faz fotossíntese. Ela quase inteira, não é inteira, mas quase inteira. Então, o parênquima também faz fotossíntese, tá? Ele também serve de reserva, tá? Reserva de água, tá? Fica um miolo de água ali. Pode ser de ar também, tá? No caso de plantas aquáticas, pode ser que ele fique cheio de ar. E aí, qual que é a vantagem disso? Quando ela fica cheia de ar, ela boia, entendeu? Então, é isso. Ele, dependendo do ambiente ali, de como é que for, ele vai ter uma estrutura diferente, tá? E ele preenche, né? Ele faz aquele preenchimento.
né, da planta de uma forma geral. E aí, gente, ele é meristemático. O que significa isso? Quando a gente fala de meristema, meristema é um pedaço da planta que ele é aqui, ó, totipotente. O que significa isso? Significa que aquelas células, elas podem se modificar, tá? Então, por exemplo, ela pode, se ela perceber ali que aconteceu alguma coisa, por exemplo, uma poda, né? Você podou, tirou um galinho da planta. Aí ela, se você colocar ela na terra, você pode ver, ela talvez comece a criar raiz, tá? Então é isso, ela consegue se modificar, tá? Dar origem a tecidos novos, tá? Pode dar origem à folha, à raiz, a caule. Então são os meristemas, tá? A gente tem diferentes tipos de meristemas. Bom, e aí eles estão relacionados principalmente com a cicatrização, tá? Na hora que você arrancou um galinho ali, aquilo ali tem que ficar cicatrizado, né? Não pode deixar aberto, senão entra bactéria, entra vírus. Então, na hora que você arranca um galinho, quebrou, partiu uma folha, é ele que vai fechar ali, tá? E regenerar nesse sentido que eu estava falando, de dar origem a um ramo, dar origem a uma raiz, tá bem? Bom, a gente tem que... E aí ele está aqui, ó. Principalmente aqui, ó. Tá vendo? Parei. No miolo mesmo. Lá dentro aqui, ó, isso aqui tudo, esse vermelho aqui, ó, xilema, tá vendo? Isso aqui é o miolo ali de onde tem uma veia da planta, da folha, né? Já viram que as folhas, a maior parte delas, elas têm, né, os vasos condutores também. Você consegue acompanhar, né, como que é a divisão deles. Então isso aqui, ó, seria aquela parte ali, mais grossinha da folha. Geralmente no meio, mas não só no meio, né? E aí, enfim, o parênquima está aqui, tá? Aí existe também o colênquima, que fica mais em volta ali, ó. E aí, gente, ele também é meristemático, tá? Ou seja, ele também pode se modificar, pode cicatrizar. E ele está muito relacionado com a sustentação, tá? Com a firmeza que vai ter ali, principalmente em ramos jovens ali. E tem também o esclerênquima, tá? Esclerênquima já é a parte mais fibrosa, tá? São as fibras, que aí fica aqui, ó, bem, fica tanto aqui em volta, quanto fica também em volta de cada feixo, tá? Cada vaso condutor também, beleza? Bom, agora chegando para o sistema vascular. No sistema vascular, né, que são os vasos condutores das plantas, lembrando que vaso condutor, né, só tem ali das briófitas para frente, né? Perdão, das pteridófitas para frente. As briófitas não têm sistemas condutores. Então, ele é composto pelo xilema, tá? Que é esse maior aqui, ó. É esse que está no centro. Geralmente ele está no centro. Pode ser que não, a gente vai ver, tem casos que não tá, mas geralmente ele está no centro. E o xilema, ele faz o quê? Ele é responsável por pegar a água que está lá na raiz, tá? Junto com os nutrientes que a raiz absorveu, ele pega a água e leva lá para as folhas, tá? Então ele faz um transporte de baixo para cima. E ele leva o quê? Ele leva essa água com os minerais ali, com o que a planta absorveu pela raiz, que a gente chama de seiva bruta. Tá? Por que seiva bruta? É seiva porque é o que está ali dentro do vaso condutor, né? Como se fosse o sangue, entre aspas, da planta, né? É a seiva. Mas é bruta porque ela não foi trabalhada ainda, entendeu? Ela é do jeito que ela chegou ali, ela vai, tá? E aí é isso, vai das raízes para a parte aérea, para a folha, geralmente. É mais interno, por que que ele é mais interno? Para poder ter mais segurança, né? Se acontecer um dano ali na parte mais externa ali da planta, não chega a afetar ele, então ela continua conseguindo se alimentar,
Tá? Essa que é a ideia, basicamente. E aí são células mortas, gente, elas são ocas. Elas são tipo um canudo mesmo, assim. Tá? Tipo um canudo. E tem também o floema, tá? O floema, ele já é o que faz o caminho contrário. Porque o que que acontece? A seiva bruta, né, subiu ali das raízes, foi para as folhas. Aí nas folhas, as folhas vão fazer fotossíntese e vão trabalhar essa seiva, tá? Para ela ficar o que a gente chama de seiva elaborada, tá? Aquela seiva que já foi trabalhada. E aí, o floema vai fazer o quê? Vai pegar essa seiva trabalhada, elaborada, e vai conduzir tanto para as raízes quanto para outras flores, frutos, tá? Para onde precisar. Para onde precisar, ele leva. E ele geralmente está mais por fora, né? Mais para o externo. Então, aqui, só para a gente enxergar isso mais ou menos, aqui, ó. Isso aqui é um caule de uma planta, tá? Se a gente for fazer um corte assim, ó, transversal, transversal que a gente chama é cortar ele, né? Igual um canudo, assim, né? Você fazer uma rodelinha de canudo. Esse é um corte transversal. Fez esse corte, a gente vai ver, ó, no centro ali, ó, tá principalmente o xilema, tá? Não precisa se preocupar com esse secundário, não, tá? Não precisa se preocupar com o secundário, não. Então a gente vai ver que o xilema ele tá no centro, tá? E o floema está mais externo, ok? Aqui num corte longitudinal a gente pode perceber isso também. Longitudinal é quando a gente corta ele no eixo maior, né? Cortar, entre aspas, de comprido. Né? Pegar e abrir, assim. Igual a gente abre o pão, né? A gente abre o pão, é o corte longitudinal. Bom, e aí quando que isso é diferente? É, vai mudar principalmente entre as monocotiledôneas e as dicotiledôneas. Não sei se vocês lembram o que que isso significa, mas tem relação ali com o embrião dentro da semente, tá? Se vai ser um cotilédone ou dois cotilédones que vai ter dentro da semente. E aí, geralmente, a maioria das plantas, elas são eudicotiledôneas, tá? Elas têm dois cotilédones. Mas pode acontecer de ter um só. E aí é o caso, por exemplo, das gramíneas, né? A grama, é, o milho, a cana-de-açúcar, tá? Esse é o tipão, assim, né, das monocotiledôneas. E aí o que que acontece? A gente vai ver, ó, na maioria dos casos, é aquilo mesmo, ó. O xilema aqui, ó, em rosa, mais interno, e o floema mais externo, beleza? Isso é o padrão. Agora, no caso das monocotiledôneas, né, o milho, a grama, a cana, eles já têm uma distribuição, olha só, toda pontilhada, né? Eles não têm um miolo desse jeito. Então, tem um miolo aqui, outro miolo aqui, outro miolo aqui, que aí esses miolos a gente chama de feixe, né? É um feixe vascular. Por que que é um feixe? Porque é um monte de fibra ali, de vasos condutores juntos, tá? Amarrados juntos ali. É um feixe. E aí, mesmo assim, mesmo nesses feixes, o xilema, ó, rosinha aqui, ó, ele fica mais para o interior e o floema mais para o exterior, tá bem? Mesmo assim acontece isso. Então, tudo bem, aqui é basicamente isso. E aí, como é que acontece, né, esse processo da seiva ir passando, né, pela planta ali, pelos vasos condutores, né? Bom, a gente vai ver o que que empurra ela, né? A gente vai perceber, gente, que tem o seguinte: tem uma pressão da raiz que empurra ela, né? Porque a raiz está absorvendo coisa ali da nutriente, água da terra, e aí como ela vai absorvendo, ela vai, né, enchendo aquele ambiente, vai fazendo pressão para subir. Só que essa pressão ela é pouca, tá? Ela não dá conta de alcançar muitas alturas, muitas altitudes, alturas mesmo, altitudes também. Enfim. E aí o que que acontece? Ela precisa de uma ajuda,
tá? Essa pressão da raiz a gente chama de positiva, tá? Esse maisinho aqui, ó, é uma pressão positiva, no sentido de que ela empurra, tá? E aí, qual que é a ajuda que ela recebe? É a ajuda da transpiração. Lembra que eu falei ali que, que os estômatos estão transpirando, que eles vão perder a água? Então, é aquilo. É a folha que vai transpirar, né? O vento vai levar embora a água que está ali, e aí nisso ela vai puxar a seiva bruta, tá? Do xilema. Que aí, gente, a gente pode fazer uma associação como se fosse um canudo, tá? Tem o canudo ali, você colocou ali na água, no suco, sei lá, no que for, no líquido, e aí você vai puxar. Então é isso. O vento é você puxando, sugando, tá? Pelo estômago ali, o estômago seria como a boca, assim, né? Nesse caso. E, e aí a seiva seria o líquido que a gente que a gente estaria sugando ali pelo canudo. E aí uma outra coisa interessante é a capilaridade. A capilaridade está relacionada com os capilares. Esse nome capilar, ele está ligado com o cabelo, tá? Pegar um fio de cabelo, ele é fininho, né? Tem, é muito fino o fio de cabelo. E aí, qual que é a ideia disso? A ideia é a seguinte: quanto mais fino for o vaso, mais alta mais alto esse líquido vai estar ali, tá? Porque o que que acontece? A molécula do líquido ali da água, vamos supor que isso aqui seja água, tá? A molécula que está aqui, ela vai se ligar, né, na parede do canudo, do vaso ali, condutor. E aí, no que ela liga, é, ela fica ali um pouquinho mais altinha, né? Isso dá uma força. E ainda tem uma outra coisa, que é a seguinte, essa tal dessa coesão aqui, ó. Essa coesão é o seguinte: a água ela tende a ser coesa, né? Tende a ser uma coisa só. Então, uma molécula de água ela vai puxando a outra, né? Por isso que, por exemplo, se você for ver uma gota de água, né? Uma gota de água ela vai crescendo, crescendo, crescendo. Assim, pega uma gotinha daqui, uma gotinha dali. Na hora que elas vão crescendo, elas chegam a se juntar, né? Na hora que elas se juntam, aí que fica grande e cai. Então é isso. A molécula de água ela chama as outras como se fosse uma corda mesmo, tá? Então é isso. Também ajuda nesse processo. Então aqui só para a gente enxergar melhor aqui, ó, tá na raiz da planta, tá? Aqui a água vai entrando pela raiz e chega no xilema, tá? Chega aqui no vaso condutor. Chegou ali, ela vai subir, subir, subir. Aí chegou aqui na folha, tá? Vai passar aqui pelos estômatos e vai evaporar. É basicamente isso, tá? É bem tranquilo, né? E lembrando que é principalmente pela transpiração, tá? Essa tensão que a gente faz, a gente tensiona ali ela e ela vem, tá bem? Eu tô falando a gente porque estou fazendo essa ponte com o canudo, né? Mas no caso ali é a planta, também. Bom, e aí tem uma coisa interessante, gente, que é o anel de Malpighi. Tá? O anel de Malpighi é o seguinte, é uma descoberta que o pessoal fez, que se você pegar uma árvore ou um ramo qualquer da planta e fizer um anel nele, assim, tirar a parte da casca aqui, ó, nele inteiro, em todo em volta, você não precisa tirar o miolo, só tirar a casca, tá? Tirar nela inteira. O que que acontece, gente? Vocês lembram que o floema ele estava na parte externa? Pois é, nisso aqui a gente danifica o floema. Opa, perdão. Nisso a gente danifica o floema, que estaria aqui. Então ele não tem mais como manter aquele fluxo. Então isso diminui a pressão ali.
E o que que acontece? Isso faz com que a planta ela morra, tá? Porque ela não consegue mandar aquele conteúdo, né, da seiva elaborada, não consegue chegar nas raízes, tá? Então a planta acaba morrendo. Então isso é uma coisa importante da gente saber também. Isso até caiu em prova antiga do PISM. E aí o que que acontece? Tem o fluxo da seiva, né? Então a gente tem aqui, ó, aqui por dentro o xilema, né, mais clarinho, e por fora o floema, tá? O que acontece? Fez esse anel aqui, ó, o anel de Malpighi, que a gente chama, a seiva sobe, mas na hora de descer, ela fica agarrada aqui, ela não consegue seguir, né? Não tem por onde seguir. E aí no que ela agarra aqui, ó, essas células começam a aumentar. E aí recebem muito hormônio também, tá? Muitos hormônios são produzidos pelas plantas. E aí isso é até uma coisa interessante, porque existe um método de fazer muda das plantas, que é basicamente isso. A gente faz um anel desse, tá em um galho, não na planta inteira, senão a gente mata a planta. Mas em um galho só, a gente pega, faz um anel desse e coloca terra ali em volta, tá? Coloca amarra um saco com terra e deixa, ou areia, tá? Também pode ser, e deixa ali. E aí, gente, depois de uns 2 meses, 3 meses, ali começa a criar raiz, tá? Então você pode cortar e virou uma muda. Também dá para fazer isso. Isso a gente chama de alporquia, tá? Isso não cai no PISM, não, mas eu estou falando porque é uma curiosidade que eu considero interessante. Bom, a seiva elaborada, tá? Aqui é a seiva ó, mesmo da planta, né? É basicamente aqui, ó. Ela é produto da fotossíntese, tá? A fotossíntese é aquele processo que a planta ela vai consumir água e vai produzir, vai usar a energia do sol para quebrar a água e produzir ali as moléculas que ela for precisar, né? Que a gente chama de fotoassimilados, tá? Foto porque vem de luz, né? Então é um processo que foi feito com a ajuda da luz, com a força da luz do sol, e assimilados porque é essa força que vai assimilando ali, que vai fazendo, sintetizando, né, as moléculas que ela precisa. E aí, gente, quando a gente tem algum açúcar nessa seiva, geralmente é a sacarose. Tá? A sacarose é esse açúcar que a gente consome, assim, açúcar branco, né, açúcar normal, a gente põe no café e tal, é a sacarose. Tá? É isso. Quando a planta está transportando o açúcar, é sacarose. Aí depois que chegou num lugar que ele vai ficar parado, vira amido. Tá? Ela converte dependendo de onde estiver. Mas tudo bem. E aí, gente, dentro da planta, vamos ver como é que é esse negócio da fotossíntese, né? Lembra que eu falei que a gente tinha ali os cloroplastos? Então, os cloroplastos, eles são essa estrutura aqui, ó, tá? Eles têm uma membrana por fora, uma outra membrana por dentro, e aí eles têm esse monte de pilhazinha aqui, ó, um monte de, parece moedinha, tá vendo? Por isso que a gente chama até de grana, tá? Porque parece moedinha. Então, a gente chama de grana. Cada um desses anéis, cada uma dessas moedinhas é uma grana. E o conjunto dele todo é o grânum, beleza? Bom, e aí o que acontece? Estroma, né? A gente chama de estroma o meio que está ali também, tá? Que seria o citoplasma dela, a gente chama de estroma. Amido aqui, ó, lembra que eu falei da reserva energética? Quando ele está parado, o açúcar vira amido. Tá aqui, ó, reserva de amido também. E aí, gente, ele também tem o DNA próprio, tá? Significa que ele não tem o mesmo DNA da planta, não. Cada cloroplasto tem o seu próprio DNA, tá bem? E aí o que que acontece? É basicamente ó, a fotossíntese,
ela acontece no cloroplasto, tá? Nessa organela aqui. E é o quê? É a luz do sol que bate, e aí bate nesses grãos, nesse grano, vai fazer o quê? Vai usar a água, vai quebrar a água, liberar oxigênio, tá? E vai gerar energia, tá? Esse ATP aqui, ó. ATP, gente, sempre que a gente vê ATP, é uma molécula de energia da célula, tá? A gente chama ele de moeda energética, tá? Porque ele tem muita energia, geralmente é ele que faz as coisas acontecerem dentro ali das células. Então, então é isso, tá? Bateu luz do sol, usou a água, quebrou a água, liberou oxigênio, deu energia para esse ciclo aqui, ó, que a gente chama de ciclo de Calvin. Tá? A gente não precisa de entrar muito nele, não. Daqui para a gente não precisa. Mas esse ciclo de Calvin ele vai fazer o quê? Ele vai basicamente pegar o gás carbônico, tá? CO2 aqui, ó. Ele vai pegar o gás carbônico que ela absorveu ali do ar, tá? E vai usar ele para fazer açúcar, tá? Para fazer a energia que ela precisa. Então é basicamente isso que acontece, tá? Na fotossíntese, tá? Ela absorve o gás carbônico para transformar ele em açúcar. Ela usa a energia que vem da quebra da água quando bate a luz do sol, tá bem? Gente, até aqui tá tranquilo? Tá, tá tranquilo? Como é que tá? Cauã, tranquilo? Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa? Beleza? Franciele também tranquilo? Sim. Então, beleza. Então, vamos para frente. Bom, e aí é interessante os cloroplastos, gente, que eles têm um movimento dentro de uma célula, eles fazem esse movimento da ciclose, tá? Que é o quê? É basicamente eles vão se locomovendo aqui, ó, eles vão andando assim dentro da célula, tá? De forma que eles possam aproveitar a luz da melhor forma possível. Então, quer dizer, na hora que o sol ele está batendo ali meio-dia, né, vindo 90 graus na folha ali, ele está em um lugar, o cloroplasto está de um jeito. Agora, foi passando o tempo, o sol foi inclinando, aí ele já bate diferente, né, na folha. Então, o que, que acontece? Os cloroplastos eles vão se organizar ali para continuar recebendo a luz da melhor forma possível, tá? Da forma mais eficiente que eles conseguirem. É basicamente isso. Tem também outras coisas relacionadas com melhor eficiência assim da troca, né, dos açúcares produzidos com a seiva, mas isso não é curiosidade, né? Acho que não tem necessidade por enquanto. Bom, beleza. Aqui então um resumo, né, da fotossíntese. É isso, ó. É a quebra das moléculas de água, tá? Aqui, ó, a água, H2O, chegou pelas raízes e subiu. Subiu. Ela foi quebrada, tá? Com a força do sol, com a força da luz. Eu estou falando do sol porque geralmente é do sol, né? Mas é possível também usar luz assim de corrente elétrica também, tá? Artificial. É possível. Tanto que tem gente que cria planta em estufa. É possível. Qualquer tipo de luz, né? Algumas as plantas vão aproveitar melhor e outras não, tá? Tanto que luz demais também pode queimar, né, a folha e luz de menos também. Então é aquilo, né? Cada planta tem um tanto de luz que é ideal para ela. Aí que vem, né, as plantas de sol, plantas de sombra, né? E bom, tem também a fixação do carbono, tá? Ela fixa o carbono nesse processo,
tá? Gás carbônico, absorver o gás carbônico pelas folhas, pelo estômago, e aí com essa energia gerada ali, pelo aquele ATP que eu mostrei, né? Ele vai então formar a glicose, formar os açúcares que precisar ali, tá certo? E nisso ele libera gás oxigênio. É por isso que a gente consegue estar aqui respirando, né? Porque tem as plantas lá fazendo fotossíntese. Aqui só para colocar isso em equação, né, da química ali, a gente tem ó, gás carbônico, água, na presença de luz, gera glicose, que é energia para a planta, gera água, tá? Gera água com as moléculas aqui, ó, de oxigênio do gás carbônico e libera oxigênio com esse oxigênio aqui da água, tá certo? E transpiração. Então, transpirou, esse oxigênio aqui e essa água vão embora para o ambiente, tá certo? E aí é isso a gente consegue ver. Se vocês tiverem a curiosidade de fazer isso em algum momento, tem aqui as plantas, ó. Se você pegar e amarrar um saco plástico num raminho da folha, você pega e deixa lá amarrado. Deixa um tempo. Daqui a pouco você volta lá, ele ficou úmido, ó, todo cheio de água. Então isso aqui é o tanto de água que a planta está transpirando ali, tá? Então a gente consegue até medir o tanto de água que ela que ela vai liberando, tá? Dá para fazer isso mesmo, funciona. Dá até para beber essa água se quiser, né? Se tiver com sede e não tiver onde arrumar água, coloca os saquinhos nas plantas e bebe essa água direto delas. Bom, e aí o que que faz ela transpirar mais ou menos, né? E a gente tá vendo aqui a questão de economizar água, né, que é muito valiosa. Então, a gente vai ver que tem algumas coisas, alguns fatores que afetam a transpiração, que faz transpirar mais ou menos. E aí é basicamente, olha só, é aquilo que a gente já estava falando, tá? Não tem novidade não, porque eu vou falando as coisas tudo no meio do caminho assim, mas aqui é bom para ter escrito, né? Porque isso é importante, tá? Isso é importante também. Então, os fatores que afetam a transpiração é a temperatura, né? Quanto mais quente, mais ela transpira. A umidade do ar, tá? Se tiver mais úmido, ela também transpira mais. Se tiver mais seco, não. Aí ela segura, né? Porque não pode ficar perdendo muita água, já que está seco, né? Agora, se tiver úmido, é porque choveu, tá beleza, então ela transpira tranquilo, bastante. Isso está relacionado com a disponibilidade de água, né? Se tem mais água, se tem água abundante, ela transpira mais. Se tem pouca água, transpira menos. E aí isso está relacionado com a abertura dos estômagos, tá? Se ele vai estar mais aberto ou mais fechado, tá? É isso. O fluxo do vento, tá? É aquilo que eu estava falando, que o vento que carrega a água embora, tá? Principalmente. E, bom, e aí tem também os tricomas, né? Que eu falei que eles fazem uma barreira aqui, ó, para ajudar a segurar o vento, tá? Tem aqui os tricomas, o estômago, tá vendo? Aqui é uma folha. Estômago, tricoma. O vento, ele é barrado, né, pelos tricomas. E além disso, a gente tem também a cutícula, tá? A cutícula, igual a gente tem a cutícula da unha, assim, ela tem, as plantas têm também uma cutícula, que é o que é uma camada de cera que fica nas folhas. E aí o que que acontece? Essa camada, ela não impede a transpiração, mas ela diminui, tá? Então, quanto mais grossa for essa camada, menos água a planta perde também, tá certo? E depende também da espessura da folha, né? Se for uma folha mais grossa, né, mais suculenta, ela perde menos água. Agora, mais fina, perde muito fácil. Bom, aqui falando da respiração, né? Respiração acontece nas mitocôndrias, tá? As mitocôndrias, aquelas que também têm nas células animais, a mesma coisa, o mesmo processo. É aquilo, a gente vai, a respiração celular, ela vai consumir a glicose, tá? Aquela glicose que foi gerada ali
fotossíntese, né? Vai consumir aquela glicose, vai consumir o oxigênio que ela mandou para fora na fotossíntese, agora ela vai absorver esse oxigênio. E aí nisso, ela vai fixar, ela vai construir, né, as moléculas dela, tá certo? Bom, as moléculas que ela vai precisar. E, bom, e aí ela libera o CO2, tá? O CO2, gás carbônico, igual a gente libera também respirando, a mesma coisa, ok? E água. Aí aqui, gente, eu botei alguns exercícios aqui. Até aqui tem alguma dúvida? Tá tranquilo? Aí eu botei esses exercícios aqui, mas o que que acontece? O nosso tempo já está no final, né? Já passou um pouquinho da hora. Então eu vou deixar aqui, ó, tem esse exercício que é do PISME, tá? Aí ele tem letra B e C, tá? Da parte aberta do PISME de discursiva. Então vocês podem escrever isso mesmo. E tem também um outro que eu peguei na internet que é da PUC, que também fala sobre esses assuntos, tá? Era basicamente isso que tinha para hoje. Não vai dar tempo da gente resolver mesmo os exercícios agora, dessa vez, tá? Mas o que que acontece? Vocês podem... Eu vou deixar, né, esse slide, a gravação, disponível ali no Drive, e aí vocês podem pausar, podem fazer à vontade, tranquilo, tá? Tem outro exercício aqui do Enem, de 98. É isso. Alguma dúvida, gente? Tem alguma... Deu tudo certo? Tá tranquilo? Como é que tá? Cauã, tranquilo. Franciele, Aninha, Lucas, tá tranquilo? Franciele, sim. Aninha também, sim. Então, beleza, gente. Então, era isso que tinha para hoje. Vou interromper a gravação aqui.